Olá, povo de Deus, como estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o que está escrito no livro de São Marcos, do Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, nos versos 9 e 10, que eu vou ler nesse instante. Versículo 9. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Nós vemos aqui uma situação que Jesus Cristo viveu, e por conta dessas situações em que ele vivia, ele sempre arranjava formas e maneiras de operar nestas situações. E nós vemos aqui Jesus Cristo se antecipando a alguns fatos, fazendo um planejamento, mantendo uma estrutura para que ele pudesse desenvolver a contento as atividades que ele desenvolvia. Nós vemos que ele diz que a multidão o comprimia. Ou seja, a multidão exercia uma compressão sobre ele, apertava, refreava, reprimia. E essa compressão exercida sobre ele poderia impedir de que ele pudesse bem desenvolver a atividade que ele tinha para desenvolver. Também fala que a multidão se arrojava a ele para o tocar. Arrojar significa se arremessar, se lançar, se precipitar. Ora, se a multidão comprimia, se arrojava, se precipitava sobre ele, isso poderia impedir de que ele tanto pudesse desenvolver bem a missão que ele estava a desenvolver, como também poderia trazer algum tipo de dano à vida daquelas pessoas. Porque era uma grande multidão, e quando se arrojavam, quando se lançavam para tocar nele, poderiam estar atropelando uns aos outros, poderiam sair pessoas feridas. E ele não queria isso no ministério dele. Ele não estava aqui se eximindo de fazer e de cumprir a missão dele, nem querendo estar longe do povo, muito pelo contrário. Ele estava organizando-se para que aquele povo tanto tivesse a qualidade do ensino que ele daria, quanto também pudesse receber o que ele tinha a trazer para cada um, com curas, com milagres, com maravilhas que ele realizava todos os dias. Mas para que o trabalho dele pudesse ser desenvolvido a contento, ele precisava estar organizado. Ele precisava estar desenvolvendo um trabalho com o máximo possível de segurança para aquele povo. E era necessário que para isso ele executasse algumas estratégias. E uma dessas estratégias era ter sempre, quando ele ia estar à margem de um rio, à margem de um mar, ter sempre as condições de ter um barco para que nele ele subisse, ele se afastasse um pouco daquela margem, para de cima desse barco ele pregar às multidões. E dali ele ensinar. Ele está nos dizendo que nós temos que ser assim nas nossas atividades. Nós temos que ter estratégias para desenvolver as nossas atividades. Nós temos que ter planejamento para desenvolver bem a nossa atividade. Temos que nos preocupar como ela vai ser exercida para que ela possa ser bem exercida e obter o sucesso e o êxito que é necessário. Jesus Cristo está nos ensinando que nós temos que ter planejamento em tudo que nós vamos fazer. Nós temos, cada um de nós, uma atividade, uma missão que desenvolvemos, tanto pode ser no secular, quanto pode ser no espiritual. Mas não podemos ser relaxados no desenvolvimento dessa atividade. Nós não podemos fazer qualquer coisa de uma forma que esteja se fazendo à revelia dos fatos. Nós temos que pensar como vamos fazer e planejar a execução desse fazer, para que possamos obter sucesso. E as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo, que vão ser beneficiadas do processo que nós desenvolvemos, venham obter o êxito que é necessário. Porque o sucesso de Jesus Cristo dependia do êxito da missão dele.
E para que a missão dele fosse cumprida a contento, aquelas pessoas que vinham a comprimi-lo, que arrojavam-se sobre ele, tinham que ter uma forma de também ter uma segurança para aquele povo. E uma forma dele ter a segurança para aquele povo era ele se afastar um pouco, ele estar um pouco distante daquele povo, para que daquilo ali ele pudesse estar ensinando. Porque no arrojar, no se comprimir, pessoas poderiam ser feridas, pessoas poderiam ser atropeladas umas pelas outras. E isso mancharia a imagem dele e denegriria a imagem e o trabalho que ele estava desenvolvendo. Isso não poderia acontecer. Por isso que ele tinha essa preocupação. Por isso que nós temos que ter a preocupação com aquilo que nós fazemos, para fazermos bem, fazermos um planejamento, fazermos de forma que possamos obter o sucesso que desejamos e possamos alcançar o resultado. Precisamos ter uma estrutura e ter sempre um barquinho preparado para que de lá nós possamos estar desenvolvendo com melhor qualidade o trabalho que desenvolvemos. E nós vemos a seguir, logo no versículo 13, Deus, o Senhor Jesus, escolhendo os 12 apóstolos. Ou seja, Jesus estava desenvolvendo o trabalho dele, desenvolvendo o ministério dele, com preocupações na forma como esse trabalho, esse ministério estava sendo desenvolvido, mas também já estava fazendo um planejamento a longo prazo. Ou seja, escolhendo aqueles que iriam estar junto com ele, tanto trabalhando no desenvolvimento daquele processo, como sendo preparados para serem os sucessores dele. E ele nos ensina a nos prepararmos também a longo prazo. Porque aquilo que nós fazemos, tanto a nível ministerial quanto a nível de atividade secular, não deve morrer junto conosco. Tem que haver uma sucessão na nossa vida. Uma sucessão naquilo que nós desenvolvemos. Uma sucessão nas nossas atividades. Porque quando nós nos aposentamos, alguém tem que continuar exercendo a atividade que exercemos. E se nós prepararmos essas pessoas, primeiro, se nós estamos preparados e sabemos bem desenvolver com qualidade, nós vamos saber preparar pessoas que vão desenvolver com qualidade. Então, no processo sucessório não vai haver uma quebra de continuidade e menos ainda uma quebra de qualidade no trabalho que é desenvolvido. Então, nós temos que ter estratégias para desenvolver cada etapa daquilo que nós fazemos. E também temos que manter e já começar a criar uma estratégia a longo prazo, pensando no futuro, pensando de como é que aquilo ali vai ter uma continuidade quando nós nos afastarmos, quando nós nos ausentarmos daquela atividade. Porque um dia, pela aposentadoria ou pela morte, todos nós vamos nos ausentar do que fazemos. Vamos deixar de exercer o nosso ministério, vamos deixar de exercer a nossa atividade secular. E se nós soubermos desenvolver de forma que tenhamos um planejamento, de que forma a que venhamos a manter uma estrutura de trabalho bem desenvolvida, com um caminhamento levando a buscar uma perfeição, evitando problemas, evitando falhas, evitando trazer prejuízos àquilo que nós desenvolvemos e às pessoas com as quais nos envolvemos, nós poderemos estar fazendo bem feito e poderemos adquirir sucesso, poderemos conseguir alcançar os resultados que nós almejamos e planejamos alcançar, e melhores e maiores até. E poderemos estar, através de uma situação bem elaborada, bem planejada, bem estudada, bem executada, podemos, por fim, descansar, repousar, sabendo que o nosso trabalho não foi vão, porque nós também tivemos a capacidade de treinar sucessores para aquilo que nós desenvolvemos. E esses sucessores vão dar continuidade, vão perpetuar o trabalho que nós desenvolvemos. E que o Senhor seja glorificado. Porque o que nós fazemos não é para nós, mas é preciso que haja uma perpetuação. As coisas, as situações não têm que se acabar, não têm que morrer e não têm que ficar paralisadas porque nós paramos. Se é bom, tem que ter continuidade. Se é para o bem,
tem que ter continuidade. Se traz benefício para a vida das pessoas, tem que ter continuidade. Se está oferecendo oportunidade de melhoramento para a vida das pessoas, tem que ter continuidade. Está levando as pessoas a conhecerem a Cristo, a conhecerem a palavra de Deus, tem que ter continuidade. Não pode parar porque nós não podemos mais continuar. Temos que ter sempre no coração e na nossa mente a condição de estarmos montando estratégias, estarmos desenvolvendo uma estrutura boa e adequada para bem podermos fazer e executar as nossas atividades, exercer a nossa liderança com eficiência e sabedoria e prepararmos pessoas para nos substituírem. Pessoas que vão continuar aquilo que nós começamos a fazer. Que assim seja, que nós tenhamos esta humildade de reconhecer que temos que aprender sempre, cada vez mais. E nesse aprendizado nós crescemos. E se nós crescemos, as pessoas que estão em nossa volta também crescerão. Então vamos desenvolver com qualidade, com sabedoria, tudo aquilo que chega às nossas mãos. Vamos dar o melhor de nós nas nossas atividades e fazer o melhor para as pessoas que estão envolvidas conosco e para as pessoas que vão obter, que vão usufruir do fruto do trabalho que nós desenvolvemos. Que o Senhor nos dê sabedoria para assim procedermos e podermos ser verdadeiramente instrumento de Deus aqui na terra, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós desenvolvemos, seja secular, seja espiritual, qualquer que seja a atividade, que venhamos a dar o melhor de nós, que venhamos a colocar o Senhor na frente, que venhamos a aprender com o Senhor como fazer, para que bem possamos fazer, o nome do Senhor ser glorificado e haja continuidade e as pessoas venham a viver bem. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a tua vida ricamente, em nome de Jesus.